o título conquistado com o segundo lugar, a segunda colocação no último grande prêmio disputado, o grande prêmio de Portugal, há 3 semanas atrás. Prost já é o campeão e fica aberta a luta pelo vice-campeonato, a vantagem sendo do companheiro de Prost, do inglês Damon Hill, da Williams de número 0, que será o companheiro de Ayrton Senna na próxima temporada na equipe de Frank Williams. Porque Hill tem 62 pontos, Senna é o terceiro colocado com 53 e Michael Schumacher, da Benetton, tem 52 pontos com os 10 conquistados com a vitória do circuito de Suzuka, um circuito muito importante nos últimos anos. Os títulos foram disputados, basicamente definidos neste circuito de Suzuka, à exceção destes 2 últimos anos. Foi aí em 87 que Nelson Piquet conquistou, com o acidente de Mansell ainda nos treinos, o seu tricampeonato mundial. Foi aí em 88 que Ayrton Senna começa o treino neste exato instante, que Ayrton Senna conquistou o seu primeiro título mundial em 88, que Prost conquistou o seu terceiro em 89, que Senna foi bicampeão em 90, foi tricampeão em 91, apenas 92 e 93, que o campeonato terminou antes, a decisão do campeonato acabou sendo antes da Fórmula 1 chegar ao circuito de Suzuka para o Grande Prêmio do Japão. Os tempos de ontem, no primeiro treino, a primeira posição, a pole position provisória, é de Alain Prost mais uma vez. Ele marcou 1:38.587. Schumacher fez o segundo tempo, 1:38.589. Mika Häkkinen foi pouco mais rápido que Senna, 1:38.813. Ayrton Senna marcou 1:38.942. Tem, portanto, a quarta posição. Damon Hill foi apenas o quinto. Chegou a ser uma surpresa a quinta posição de Damon Hill com 1:38.979, mas também uma surpresa muito grande e difícil a explicação mesmo para aqueles que estão acompanhando a cada instante e cada momento em Suzuka, é que os 5 primeiros colocados, os 5 primeiros carros, ficaram dentro do mesmo segundo, e há muito tempo isso não acontecia num treino oficial da Fórmula 1. Tal é a supremacia normalmente dos carros Williams, que acabou sendo com o Mansell na última temporada, e neste ano com Alain Prost e com Damon Hill. Prost, Schumacher, Häkkinen, Senna e Hill, todos eles na casa de 1:38. Berger foi o 6º colocado, Alesi o 7º. Christian Fittipaldi, você sabe, não está participando desta prova. A dificuldade financeira da equipe Minardi acabou fazendo com que eles armassem uma arapuca em cima do Christian. O Christian acabou ficando fora dessas 2 últimas provas. O Gounod, que correu com o Rubens Barrichello no último ano na Fórmula 3000, chegou a vencer uma prova. Ele é que está correndo com a Minardi de número 23, acabou ficando com a última marca de ontem. E Rubens Barrichello ficou com a 19ª posição. Causou também surpresa o fato de seu companheiro Irvine ter conquistado o 11º tempo contra a 19ª marca de Rubens Barrichello, mas o próprio Rubinho explicava que esse Irvine, tem mais de 40 mil quilômetros desta pista de Suzuka, porque ele fazia testes, durante muito tempo ele fazia testes nesta pista, então fica difícil até o próprio trabalho do Rubinho, mas ele hoje pretende superar a marca do seu companheiro. Só as primeiras informações do treino, 1 hora de treino, os carros na pista, você vai vendo ali ao alto do vídeo a marca, o speed, a velocidade em quilômetros horários. Você vai acompanhando as primeiras emoções aí. Derek Warwick, Footwork, Warwick, que marcou ontem o 12º tempo com 1:41.086, e fica sempre na expectativa de Alain Prost, de Damon Hill, de Schumacher, de Ayrton Senna, de Mika Häkkinen, de Berger e de Alesi, aqueles que normalmente vêm brigar pelas primeiras posições. Temperatura 19 graus, o tempo fechou, 19 graus, muito vento. A temperatura é um pouco mais alta que o treino de ontem, o vento também é um fator de complicação. Fica, portanto, a dúvida se eles podem ou não baixar o tempo. A verdade é que a tendência é que sim. O Senna teve problema, quebrou um motor no início do treino, reclamou que tinha um vazamento de óleo no início do treino, depois quebrou o motor naquilo que seria a melhor volta, ele esperava fazer um tempo melhor, Schumacher também esperava um tempo melhor, e aí já o primeiro acidente neste princípio de treino. Aí o André de Césares, Tyrrell de número 4, primeiro acidente nesse princípio de treino, e o Prost, que no treino da manhã, aquele treino de 1h30, quando eles acertam os carros, ontem fez apenas 3 voltas. Então, por condições da pista,
talvez não fosse normal uma melhoria de tempo, mas com os problemas de cada um, a expectativa é de que se possa ter uma melhoria nos tempos e uma briga mais intensa ainda pela pole position. Pinta a bandeira vermelha, está vendo ali uma bandeira amarela, mas o diretor de prova já agita a bandeira vermelha, o treino já está paralisado, logo no seu princípio, aí está a bandeira vermelha, o treino já está paralisado, o cronômetro travado, logo no seu princípio. Então, o momento exato da primeira participação de Reginaldo Leme, dizendo o que ele espera quando você vê aí a saída, o despiste de De César, ele veio, saiu, dava a impressão que teria o carro sob controle ali na caixa de brita, mas aí escapou violentamente, voltou à pista e foi bater lá do outro lado. Reginaldo, boa noite, a sua primeira participação, a sua expectativa para este treino no circuito de Suzuka. Boa noite, bom dia, boa madrugada, você que já está acostumado com essa madrugada de velocidade, acostumado ao Grande Prêmio do Japão, Grande Prêmio da Austrália, que há alguns anos vem fazendo a festa da velocidade na madrugada do telespectador brasileiro, e o torcedor brasileiro acostumado, que já viu nessa pista aí 3 títulos de Ayrton Senna, já viu títulos da McLaren, já viu grandes brigas. Realmente, como disse o Galvão, é curioso o fato de que o Prost não conseguiu se distanciar tanto em relação aos outros principais adversários, todos andando no mesmo segundo. Se bem que hoje pela manhã, no treino livre pela manhã, ele já distanciou um pouquinho mais. Já caiu para casa de 37, virando um 37,9. Assim mesmo, o Damon Hill 1,38,4, o Senna 38,7. Melhorou um pouquinho, fez o terceiro tempo no primeiro treino pela manhã no Japão. E o Gerhard Berger da Ferrari 38,9. De qualquer forma, os carros estão realmente mais próximos um do outro, e que é uma surpresa numa pista essencialmente técnica, onde o motor vale demais. Por exemplo, a McLaren, enquanto tinha motor Honda, ganhou 4 campeonatos, em 88, 89, 90 e 91. A Williams também com Honda ganhou de 87 com o Piquet, e a Williams com Renault ganhou do ano passado com Mansell 92. Quer dizer, motores fortes ganharam as 7 últimas provas no Grande Prêmio de Suzuka, Grande Prêmio do Japão, e que ganharam o campeonato em consequência de terem um motor forte, um motor que vale muito numa pista como essa. Enfim, você viu a primeira interrupção, em consequência de um acidente, que é um acidente, de certa forma, digamos, esperado, porque é do Andrea de Césares, é sempre o primeiro a bater. Vem a informação do Japão de que o Rubinho Barrichello já fez, na única volta que ele deu, já deu uma volta mais rápida do que ele vinha conseguindo até então. E aquela disputa do Rubinho em tentar, ele que sempre andou mais rápido que qualquer dos companheiros de equipe que ele teve esse ano, em tentar andar mais rápido que o irlandês Ed Irvine, que pela primeira vez o Rubinho fica um pouquinho atrás. Porque, o Galvão já explicou, o Irvine corre no campeonato de Fórmula 3000 do Japão, corre em Suzuka, só nessa pista ele andou 40 mil quilômetros fazendo testes, quer dizer, conhece bastante bem. Os organizadores, os fiscais de pista, limpam a pista, enquanto você revê aí o acidente do Andrea de Césares, que vai sair da pista, sair totalmente, sair com as 4 fora, não consegue corrigir e vai bater do outro lado, se bem que de traseira, o que evitou um acidente mais forte até para o Andrea de Césares. Olha o toque do carro. O aerofólio vai voar agora. E realmente não aconteceu nada, principalmente porque o André conseguiu fazer com que o carro realmente batesse de traseira. Um acidente de frente ali seria muito perigoso, como aliás aconteceu com o Jean Alesi no primeiro treino oficial de ontem, da madrugada de ontem para hoje, o treino oficial que inclusive as Ferraris vinham dominando. O Gerhard Berger e o Jean Alesi eram os primeiros colocados, até que o Alesi bateu forte, e isso prejudicou o rendimento da Ferrari. Aliás, a Ferrari que vem se dando bem no Japão, a Ferrari que já venceu no Japão e que teve, nesse primeiro treino da manhã, o Gerhard Berger com o 4º tempo, o Jean Alesi com o 10º tempo. O Barrichello pela manhã melhorou bastante, virou o 9º tempo, 1:40.2. Mas o Ed Irvine, o seu novo companheiro de equipe, ainda está na frente, 1:39.5. Galvão. Pelo próprio treino da manhã, nós falamos da tendência, da possibilidade de Tail de Césares, que já voltou para o boxe. Aliás, ele voltou rapidinho porque ele bateu próximo à saída do boxe ali. Era só uma questão de empurrar o carro de marcha ré pela saída do boxe.
e trazer de volta, que facilitaria a abertura, a reabertura da pista. Mas, como nós falamos da possibilidade, e é sempre essa a expectativa no segundo dia de treinos, condições de pista, condição de tempo, emborrachamento de pista, está aí sendo retirado finalmente a tira do De Césares, de que os tempos possam baixar. O Reginaldo se referia aí ao treino da manhã. O próximo, no treino da manhã, ele fez 1:37.984, abaixo do seu 38.587. Aí Ayrton Senna dentro do carro, abaixo do seu 1:38.587 do tempo de ontem. O Rio, que melhorou 1:38.479, também foi meio segundo mais rápido do que a marca de ontem. E o Senna, que fez 38.788, foi o terceiro hoje pela manhã. Sempre lembrando a você que o treino da manhã não vale para a formação do grid de largada, é o chamado treino livre. O Senna, com 38.788, foi 2 décimos de segundo mais rápido do que o tempo de ontem. Então o Senna melhorou 2 décimos em relação à marca de ontem. O Rio melhorou meio segundo em relação à pista aérea, o autódromo ali, a pista em si mesmo, e do lado é um tipo de é a Disneylândia do Japão, né? Um parque de diversões muito grande, que o público, para entrar no autódromo, passa pelo parque. E isso é normal. O público todo que está aí, ele se coloca ali, para conseguir entrar no autódromo, ele se coloca ali às 11 horas da noite do dia anterior, que o autódromo vai ser aberto às 8 da manhã. Então são aquelas filas de gente que dorme ali, umas filas enormes, para entrar todo esse público aí no autódromo. E eles dormem na fila, dormem em fila mesmo, organizadinho, direitinho, bonitinho. Aí o treino que recomeça. Você tem a curva do fim da reta, depois você tem ali aquele hairpin. E aí o Gonon, que é nessas duas provas o companheiro, mais um companheiro de equipe esse ano para o Rubinho Barrichello, né? Ele já teve o Capelli, já teve o Thierry Boutsen. Esse aí é o... Só que eu estou fazendo uma pequena confusão, que o Gonon é o companheiro do Christian, né? Esse é o Irvine. Mais um, quarto já, esse ano que corre com o Rubens Barrichello na Jordan. Voltamos ao treino e sempre ficando a expectativa da presença na pista de Senna, de Prost, de Hill, de Schumacher, de Mika Häkkinen, que já foi uma sensação em Portugal na sua primeira apresentação na McLaren, porque brigou pelas primeiras posições no treino, na corrida exagerou, andou mais do que devia, mais do que podia, bateu forte. E eu até brincava no Grande Prêmio de Portugal, dizia, dava quase que um recado ao Ron Dennis, dizendo que ele preparasse vários chassis, muitos chassis para o Mika Häkkinen para a temporada de 94, porque ele deve dar alguma alegria para o Ron Dennis, vai andar rápido, vai brigar pelas primeiras posições, mas sem sombra de dúvida vai dar um prejuízo para o Ron Dennis daquele de fazer conta no final do ano. Aí Jean Alesi, que ontem também andou mais forte do que devia, bateu, ficou com a 7ª marca, ficou atrás do seu companheiro Gerhard Berger. Aí o Irvine, já explicamos, tem muita intimidade com esta pista. Ele que ontem ficou com a 11ª marca, o Rubinho agora está com a 8ª marca, porque melhorou o seu tempo logo naquele princípio de treino antes do acidente de De Césares. Mas vamos aguardar e acompanhar a marca do Irvine. Aí Ayrton Senna se preparando para ir para a pista. Quando o Irvine completar a volta, o computador vai informar e nós vamos trazer a você o tempo. E mais um carro que fica aí parado, Johnny Herbert. Que fica parado, o Herbert, que fez o 17º tempo ontem contra a 21ª marca do português Pedro Lamy, que é o seu companheiro na Lotus. Já volta a pé para os boxes. O Herbert, como tem a preferência da equipe, já ali a Lotus trabalhando, talvez já para modificar o carro do português Pedro Lamy, para servir. O Irvine faz 1:40.537. Vai para a 10ª posição e fica atrás do Rubinho. Olha, eu vou te contar uma coisa. O Irvine pode ter toda... Esse é o novo carro, a nova pintura do carro Ligier. A nova pintura da Ligier.
O Irvine pode ter toda essa experiência dessa pista aí, 40 mil quilômetros de testes. Mas para quem não tem experiência de Fórmula 1, o estilo dele é muito bom e muito parecido com o do Rubinho. Você percebe aquele piloto, olha essa colocação de câmera totalmente nova aí que vê do pé direito. Olha o pé direito do acelerador, agora pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo, o chamado punta-taco. E a embreagem ali, que ele fica mais ou menos, é uma posição psicológica da embreagem. Embora ele não use, ele coloca o pé ali como se fosse usar. Mas só para completar o estilo do Irvine, que é muito parecido com o do Rubinho, olha, muito rápido. E daquele piloto que vem do kart, que gosta de realmente de virar antes de chegar à curva e que joga o carro realmente como se fosse um kart. Aí um show de imagem, essa imagem nova, absolutamente inédita na Fórmula 1, colocada on-board, dentro do cockpit. E ali o trabalho da pedaleira, o eixo do volante girando ali acima dos pedais, com o movimento de volante do Katayama e o eixo do volante girando ali. Uma imagem realmente muito bonita, uma imagem nova do trabalho do piloto ali dentro do cockpit. O Grande Prêmio do Japão, sempre trazendo muitas novidades, temos visuais, como sonorização, captação de áudio dos carros na pista. Repare, escute, veja só. É sempre muito bem feita também a captação de áudio. Aí Martin Brundle com esse visual novo da Ligier. Nove carros na pista agora. Aí Martin Brundle. Brundle foi o 18º colocado ontem, marcou 1:41.543. Nós vamos com ele para conferir esta volta de Martin Brundle. Ontem ele tinha 1:41.543. Por enquanto permanece Prost em primeiro, Schumacher em segundo, Hakkinen em terceiro, Senna em quarto, Hill em quinto, Berger em sexto, Alesi em sétimo, Rubens Barrichello com a oitava posição e o Irvine com a 10ª posição. Brundle passou ali mais de um segundo acima da marca de Prost, mas já vem inclusive para melhorar a sua marca de 1:41.543. Ele tem possibilidade de entrar aí nessa briga com o Barrichello, com o Irvine, nas colocações intermediárias. Aí vai o Martin Brundle, que seria talvez até uma das opções para segundo piloto da McLaren. A McLaren não tem uma definição, porque ela precisaria de um piloto mais experiente para servir como um test driver. Então fala assim, muita gente em Patrese, em Martin Brundle, em Michele Alboreto, pilotos veteranos que já não seriam tão rápidos ou tão competitivos para buscar vitórias, mas que pudessem fazer um trabalho de desenvolvimento, que a McLaren vai precisar muito. É um carro novo, é um carro jovem de desenvolvimento. Aí o Hakkinen, 1:40.701 o tempo de Martin Brundle. É um carro jovem neste casamento da McLaren com a Peugeot. Eles precisariam de alguém com feeling, com experiência, para fazer o desenvolvimento, para o Hakkinen baixar a bota e bater os outros carros. Muito bonito o novo desenho da Ligier, muito bonito mesmo, a forma estilizada como eles desenharam ali o nome do patrocinador e já antecipando aí uma atitude em relação às leis francesas que vai proibir o nome de cigarros ligado ao esporte. Muito bonito, já está proibido, aliás. Muito bonito a nova pintura, o novo design da equipe Ligier, dos carros da Ligier. Rubens Barrichello perde a 8ª posição para Derek Warburg, que marca 1:39.720 com a footwork. Barrichello tem 1:40.148. 1:40.148 é o tempo de Rubens Barrichello. Ele perde essa 8ª posição para, repito, para Derek Warburg, que faz 1:39.720. Com 1:39.720 ele se aproxima até do Alesi, que é o 7º, que tem na sua marca de ontem 1:39.535. O Ayrton continua no carro, mas continua no box. Schumacher continua no carro, mas continua no box. E o Prost agora também vai entrando no carro. Seu carro campeão do mundo. Oh, olha só aí o Alesi. O Alesi já vem prometendo um show desse de erros, despistes e batidas das últimas 3 corridas.
principalmente das últimas duas. Do Grande Prêmio da Itália, que ele andou realmente muito forte nos treinos e na prova, e do Grande Prêmio de Portugal. Ontem o Alesi bateu, depois de ter feito a sua marca, tanto que esta marca do Alesi de 1:39.535 foi na sua segunda volta, e ele só deu 5 voltas, porque quando saiu com o segundo set de pneu logo bateu, e agora ele volta a sair da pista. Ali no curvão, na parte interna do circuito, e não consegue voltar. O seu carro fica na caixa de brita. Então isso quer dizer o seguinte: o Berger vai fazer todo o seu treino, mas ele não entrou na curva, ele deu um tranco na entrada da curva. Quando ele veio para fazer a tangência, já veio completamente errado. Quer dizer, o problema foi na freada, muito retardada. Quando ele foi buscar no freio, olha lá, quando ele foi buscar no freio, a traseira já foi embora, ele já veio todo atravessado, todo errado e já não tinha nada para fazer. Sempre que uma coisa dessa acontece numa curva de baixa como essa, o problema é freio. Ou o problema é mecânico, ou o erro do freio, que no caso parece ter ficado claro que foi erro do Alesi ao frear, retardar a freada, exagerou. E o carro realmente atravessou, não deu para segurar. Treino encerrado para ele, né? A não ser que ele tenha chance, encerrado com esse carro, a não ser que ele tenha chance de andar ainda no carro do Gerhard Berger. É aquilo que eu dizia, o Berger vai depender agora de como é que vão funcionar os homens da Ferrari. Aí por dentro do carro para você a imagem, como é que vão funcionar. Se o Berger vai usar um jogo de pneus e deixar tempo para que o Alesi faça com outro, o que seria o segundo jogo do Berger, também uma tentativa, porque o treino aí, nós temos, quero confirmar quanto tempo nós temos de treino agora, nessa 1 hora, porque nós teremos 28 minutos, mas temos a paralisação, vamos atingir agora 16 minutos de treino, quer dizer, em 44 minutos o Berger, que ainda não foi, para fazer todo o trabalho dele, de dar suas 6 voltas, voltar, mexer no carro, fazer acerto, voltar para mais 6 voltas, para depois mexer em pedaleira, em banco, para entrar o Alesi, fica complicado. Olha o Aguri Suzuki. Esse aí conseguiu voltar, mas deixou um bocado de terra para quem vem atrás. Esse foi numa curva mais lenta ainda, que foi na famosa chicane, aquela chicane de Prost e Senna, de 89. Agora, você vê, esse acontecimento com o Alesi é típico de uma coisa que a FIA está tentando evitar para o ano que vem. Você está vendo o Suzuki ali na reta? Olha só, ele ali, a primeira vista eu tive a impressão que ele estava jogando terra ainda na reta, mas quando ele tira o pé ali, ele está jogando óleo para trás. E a FIA está tentando evitar exatamente esse tipo de problema. Agora o Alesi, por exemplo, ficaria ali, fica fora do treino se ele não tiver o carro, a repetição do que aconteceu com o Suzuki. Se ele não tiver o carro do Berger para andar o carro do Berger, que é o companheiro dele. Para 94, o que a FIA está tentando fazer, pretendendo fazer, já praticamente aprovado, é diminuir, manter o mesmo tempo de treino, mas dividir em 2 etapas o treino oficial. E aí para com essa coisa toda de interromper o treino e ir lá retirar o carro. Tem um intervalo entre duas sessões de 45 minutos, que durante 15 minutos há um intervalo que é esse tempo que serão retirados todos os carros. Então param as interrupções de treino. Mas eles ganhariam meia hora a mais. Ao invés de um treino de 1 hora, 2 etapas de 45. 1:39.847, Rubens Barrichello. Mas não consegue atingir a marca de 1:39.720 do Warwick. O Barrichello tem a 10ª posição. Ele perdeu a 8ª posição para o Warwick e perdeu agora a 9ª posição para J.J. Leto. 1:39.805 o tempo de J.J. Leto. E o Rubens Barrichello tem a 10ª posição. Bem melhor do que sua 19ª colocação de ontem. E não tem nada a ver o fato de Prost, Schumacher, Hakkinen, Senna e o Berger não terem entrado na pista, que esses, teoricamente, estarão à frente dele. O Rubinho disse que voltando o Johnny Herbert para o boxe, o Rubinho disse que tinha realmente muita esperança de melhorar bastante o tempo hoje, porque o carro, em termos de aerodinâmica,
está muito bom desde o Grande Prêmio de Portugal, quando a equipe alongou o carro, alongou em 18 centímetros o carro. Então, com esse carro longo, melhorou muito a aerodinâmica. Se já teve o resultado em Portugal, imagine em Suzuka, que é uma pista de velocidade muito maior. Damon Hill, das feras, daqueles que brigam pela pole position, Damon Hill é o primeiro aí para a pista. Daqui a pouco nós vamos ter Damon Hill, vice-líder do Campeonato Mundial, na briga aí pelo título de vice-campeão, com Ayrton Senna e com Michael Schumacher. Logo atrás ali o Patrese, aí você vê Damon Hill. E logo atrás o Ricardo Patrese, que foi o 9º colocado ontem, fez 1:40.748 contra 1:38.589 do Schumacher. Quer dizer, um segundo, que coisa, 2 segundos,2. É muita diferença do Schumacher pro Patrese. Rubens Barrichello volta pro box. Aí você chega a 318 km por hora. Repare a freada forte agora, caindo para 78 km, que é o mínimo que se chega na entrada, na boca da chicane, que traz para a reta. E agora, tome potência de novo, marcha para cima e vai passar outra vez dos 300 km por hora, repare. Para vir a freada aí para essa curva que você se lembra, aquela curva que ele ia fazer, você se lembra bem, que foi a curva vai Prost indo para a pista, a curva de Nigel Mansell, em 1991, no tricampeonato de Ayrton Senna. 10ª volta, se não me engano, 11ª volta. O Mansell não teve nenhuma paciência. O Berger ia em primeiro, Senna em segundo, o Mansell vinha em terceiro. Tentou ali uma manobra dentro do seu estilo, sem paciência, escorregou, foi para a caixa de brita. E o Senna já pôde comemorar o tricampeonato logo depois da 10ª volta da prova de 1991. 7 carros na pista, 20 minutos de treino. E o tetracampeão mundial Alain Prost aí vai para a pista. Damon Hill já está na pista. Senna permanece no carro e permanece nos boxes. Amanhã aí Frank Williams, o patrão de Alain Prost e de Damon Hill, que para 94 será o patrão de Ayrton Senna e de Damon Hill. Aí Hill vai abrir a volta, Damon Hill. Ele vai para a curva do fim da reta. É uma curva dupla, ele vai, abre, volta, traz de novo. Vamos acompanhar esta volta de Damon Hill. No S, o primeiro S, tem uma sucessão de curvas direita e esquerda no circuito de Suzuka. Aí eu poderia chamar o primeiro carrossel ali com 4 curvas, 2 esquerda, 2 direita, depois outra vez direita e esquerda em subida. Aí eles passam atrás dos boxes. Aí Hill, vamos acompanhar a parcial. A de Prost ontem foi 41.742. Hill vai passando por ali, mais 2 décimos praticamente acima, deve perder um pouco mais. Aí o hairpin, a curva mais lenta. Esta não é seguramente a volta boa do Hill. A seguinte deve ser ainda melhor e a outra mais ainda. E o Hill já vem num tempo razoável. O Hill tem um desempenho até bastante bom para quem não conhece a pista, né? Ele está aprendendo essa pista, é o 4º treino que ele faz, os 2 treinos livres e os 2 oficiais. Ele só fez 3, é a primeira vez que ele entra na pista nesse treino. E já vem no tempo, hein? E vem no tempo. Já vem a diferença aí nos centésimos. Já vem no tempo o Hill. Depende do rendimento aí na chicane e nesse mergulho na aceleração para a reta, ele já pode chegar no tempo de Prost e já faz. 1:38.352. Senna já olhando ali, você viu no monitor e olhando no cronômetro. 1:38.352. 1:38.352 para Damon Hill. Ele pula da 5ª para a primeira posição e vem mais tempo aí. Vem mais tempo porque ele oficialmente ele está na pole, mas ainda virando 38,3 quando o Prost virou no treino livre, 37,9, podendo baixar mais ainda. Ele não vem bem essa volta agora, aí é o Prost. Essas Williams podem chegar na casa de 37,5 nesse treino. Você viu que o Hill passou ponto 19 acima do tempo de Prost na primeira parcial e o Prost agora passou ponto 28. E aí o Hill
no que seria a sua melhor volta. Olha, estão escorregando muito, hein? Eles estão escorregando muito. A impressão que dá é que a pista, ela tem falta de gripe, digamos assim. Tanto que a informação dos pilotos é que a pista está consumindo muito pneu. Os carros estão escorregando muito na pista. Está pouco emborrachada. Ela não é abrasiva em hipótese alguma, é uma característica mesmo do circuito de Suzuka. É uma pista lisa, mas está com pouco gripe. Olha lá, ele já veio desde lá de cima. Aí ele pegou o trilho, o assoalho do carro, ficou na zebra, perdeu contato com uma das rodas. Bateu ali na pilha de pneus. Então, aí com esse carro acaba. Você vai agora a repetição dentro do carro do Rio, olha lá. Aí o soalho vai na zebra. O dianteiro direito perdeu contato com o solo. O dianteiro esquerdo travou. O carro rodou e aí já não tem mais controle, não há mais o que fazer. É só torcer para bater manso. Exatamente, e você viu pela forma como joga o pescoço dele, você viu que a batida não foi tão leve, hein? Mas por sorte tem toda esse areião aí, essa caixa de brita, grama e brita, num ponto um pouco adiante, uma curva depois daquela que deixou tristes recordações aí para os ingleses, que foi onde o Mansell bateu violentamente e não pôde nem sequer participar da corrida de 87. Um pouco antes, onde não tinha caixa de brita, o guarda-reio estava bem mais próximo da pista. E continua prevalecendo, né? A famosa sorte do Alain Prost. Porque ele ia ter um trabalho danado para ficar com a pole position para esse grande prêmio de amanhã, porque o Rio já tinha baixado, e vinha numa volta ainda mais rápida, e teoricamente a seguinte, que seria a quarta volta, que teoricamente seria a melhor para Damon Hill. O Prost agora luta contra o tempo de 1:38.352 do Rio. Aí passando o Prost, 38.519, seria melhor que a sua marca de ontem. Só olhar aqui quantas voltas já fez o Prost, quantas voltas completou. Ele vai para a quarta volta e Ayrton Senna vai para a pista. Vai para a quarta volta Alain Prost. Então essa volta do Prost deve ser a boa. E o Senna vem para a pista. E lá atrás dele vem Berger. Gerhard Berger. Aí os pneus novos, o selo nos 4 pneus. Ayrton Senna vem para uma volta de aquecimento e fica só na cabeça do Senna se ele já vai lançar na segunda volta, ou muitas vezes ele busca umas voltas mais lentas no início, tentando fazer um aquecimento com muito cuidado dos pneus em 2 voltas para começar a tentar marcar tempo a partir da terceira volta. Mas é a estratégia determinada pelo piloto quando ele vai para a pista e só ele sabe ali o que vai acontecer. Mika Häkkinen começa a ficar bom. Vamos aí para 26 minutos de treino. Chegamos agora a 27 minutos de treino. Temos ainda 33 minutos pela frente. E Schumacher ali atrás, ó. Prost, Senna, Berger, Häkkinen e Schumacher na pista. Faltava o Rio, né? Que ficou lá na caixa de brita e nos pneus. Prost vai completar agora a volta, hein? Aí você vê o Senna. Ayrton Senna aquecendo os pneus. Com todo cuidado. E o Prost vai completar a volta. Senna já vai para a parte final da pista aí. É uma parte de alta velocidade. E aí a freada forte para fazer a chicane. — 1:38.519 era a volta anterior do Prost. E aí o Senna. E não surge, não aparece no computador a nova volta de Prost. Aí o Senna já vem mais forte já na segunda volta. Já vem para marcar tempo já na segunda volta.
Vamos acompanhar a volta de Ayrton Senna, você vai de carona. Aí na penúltima corrida de Ayrton Senna na McLaren, depois de um longo casamento, 6 anos na equipe McLaren, 3 títulos mundiais, dezenas de vitórias. Ele já passou 7 décimos abaixo, vem que vem forte Ayrton Senna. A primeira parcial é impressionante, 7 décimos abaixo é impressionante. Vem muito forte Ayrton Senna. Vem para baixar da casa dos 38, para já cair na casa dos 37. Ayrton Senna, vamos ver a segunda parcial aí. Ele já vem para fazer tempo na casa dos 37. Prost já baixou 1:37.827. Senna passa 2 acima agora, porque já é a nova marca do Prost. Essa parcial de 2 décimos acima é exatamente porque já é a nova marca do Prost. Durante a volta do Senna foi trocada a referência. Não era mais a referência em cima de 38.587, mas sim em cima de 37.827, que ali está. E o Senna faz 38,3, ele perde no final. 1:38.368. Ele perde no final com 1:38.368, ele é o terceiro, tem o terceiro tempo. Ele seria o segundo, não fosse o Prost ter virado enquanto ele estava na pista. Porque ele estaria 1/100 atrás do Damon Hill. Vamos ver essa volta do Senna. Vamos esperar a parcial. É mais rápido ainda. E teoricamente é uma volta melhor. Pneus melhor aquecidos. Seria a volta boa do pneu. E aí ele passa meio segundo abaixo de Prost nessa primeira parcial. Segura que escorrega, que quer sair de traseira, controla, traz na habilidade, busca aceleração de novo. Vamos ver se o problema dele não é naquela parte de alta do final do circuito, aquela longa reta de alta. Chega a ter uma reta, tem pequenas variações, mas é toda uma parte de alta que leva para a freada da chicane. De qualquer forma, é surpreendente esse rendimento da McLaren. Eles devem ter encontrado nesse treino um acerto muito bom para essa primeira parte da pista. É essa parte aí que eu falo, é toda uma parte de alta velocidade. É aí exatamente quando ele chega aí, que ele vem naquele misto, que ele não se dá bem, já passa 2 décimos acima. E não é só de alta velocidade, é em subida também, onde exige bastante no motor. É onde eu dizia de tudo que o motor Honda conseguiu nessa pista e do que o Renault consegue atualmente. Aí Senna mergulhando para fazer a sua marca. 1:37.889. 1:37.889 contra 1:37.827 de Prost. Ele fica 6 centésimos abaixo de Prost, tem a segunda marca, 6 centésimos de diferença, e é uma diferença surpreendente no circuito de Suzuka, que exige de potência de motor, que, como acabou de frisar o Reginaldo, tem toda aquela parte final de alta em subida. 6 centésimos de diferença apenas da Williams para a McLaren, é uma marca surpreendente. Vamos ver o Schumacher. O Berger, que tinha feito um 39.024, fez um 38.690. Permanece na 6ª posição. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Hill é o terceiro. Olha o Schumacher. Schumacher é o quarto e Mika Häkkinen, que baixou para um 38.6, permanece em quinto. Berger é o sexto. O Schumacher, pela Benetton, que normalmente nesse ano demonstrou ter um chassi melhor que a da McLaren, não encontrou o mesmo acerto que a McLaren encontrou para aquela primeira parte da pista, onde a McLaren realmente tem um desempenho surpreendente. Tanto que a diferença está aí, ó. Ele não consegue chegar tão próximo do Prost quanto o Senna chegou, pelo menos até agora. Vamos ver essa próxima volta do Schumacher. Mas ele faz 1:38.323 e ele é o terceiro, porque o Hill tinha 1:38.352. O Hill é que acabou sendo prejudicado nessa briga aí com aquele despiste, aquela saída prematura da pista. Então Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Schumacher é o terceiro, Hill é o quarto, Häkkinen é o quinto, Berger é o sexto, Alesi é o sétimo.
Temos mais 27 minutos de treino pela frente. Amanhã às 2 horas. Olha, lá vem o finlandês. Isso vai dar um trabalho. Olha lá, olha o Mika Häkkinen. Onde o Senna passou meio segundo abaixo, ele passou 3 décimos. Aquela primeira parte, que é a parte da metade da reta, mas ali é pequeno, logo depois de onde se faz a marca vem a curva, mas tem a curva dupla, depois a sequência de direita e esquerda. Naquele setor ali é que a McLaren tem um rendimento especial. E aí ele vem na batida do Senna, 2 décimos acima. Senna veio de 23, ele vem de 29. Irvine, companheiro de Rubinho Barrichello, vai para a 7ª posição. Häkkinen aí deve conquistar a 3ª posição. 3ª posição para Mika Häkkinen. 1:38.2. Prost é o primeiro, Senna ficou olhando, Prost está olhando. Senna olha de dentro do carro, Prost olha de fora. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Schumacher é o quarto, Hill é o quinto, Berger o sexto, Irvine é o 7º, mas o finlandês quer mais. Agora há que se esperar também o retorno de Prost e Senna para a pista, hein? Vai pegar fogo aí. Rubens Barrichello é o 12º colocado. Olha só o Häkkinen como vem usando tudo que tem direito, vem por cima da zebra na entrada, pisa na zebra na saída. Ele passou 0,3 abaixo na volta anterior. Improvement from Mika Häkkinen. Now slightly uphill through this long right-hand corner. There are about 2 apexes on that corner. One is very early, one is very late, and now back down to 4th gear for the first part of Spoon. Hard on the throttle at the second part now, and then 5th gear just at the end of that curbing, and then finally 6th gear up to something like 185, just short of 190 miles an hour for the McLaren. Well, again, last time to Alain Prost, and it seems it's round the exit of Spoon, and then that drive down the straight, that's where Prost's Williams Renault is picking up time, and that is where Häkkinen appears clearly to be losing it. Mika Häkkinen, that on the right we see the 1:37.827 from Alain Prost, and the 1:38.375 is an improvement from Mika Häkkinen, but it's nowhere near good enough to get pole. So I suppose Mika will go back into the pits, have a little rethink with the team, and then go out and attack that pole position. There we see the top 8, Prost, Senna, Häkkinen, Schumacher and Hill, so top 5. And we'll continue after the break. Olha, acima de 5 milhões de dólares, ninguém tá falando dele, olha ele aí. Eu tô dizendo que ele tá querendo correr atrás, não quer ficar atrás do Irvine de jeito nenhum. Tá aí o Rubens Barrichello. Já foi ali a dianteira direita, ele desce do carro, tá tudo bem com o Rubinho. Mas fica praticamente impossível alguém comprar o passe do Rubinho. De qualquer forma, tem uma coisa muito importante aí em relação ao Rubinho, que é a posição do Ed Jordan. Além do dinheiro em si, o Jordan disse que não liberaria Rubinho de jeito nenhum. Por quê? O Ed Jordan é um sujeito sério nessa história. Ele está começando ainda, é o seu 3º ano, mas ele é um sujeito sério. Ele quer vir a ser o quê? O Ron Dennis, o Frank Williams do futuro. Ele que sempre foi muito bem sucedido nas categorias, digamos assim, inferiores, na Fórmula 3 e na Fórmula 3000. Então o que ele quer, o que o Rubinho representa para ele? A chance dele vir um dia a ser uma equipe grande. Se ele solta o Rubinho hoje, um piloto, olha o replay aí de como o Rubinho saiu na pista, realmente a pista que parece com muita falta de gripe, muita falta de aderência. Mas ele já tinha pisado fora do caminho ali, na parte de dentro, que ele já veio trazendo terra. Quando ele veio por dentro, ele já pisou na terra e já veio trazendo terra ali de dentro. Então, se uma equipe dessa, que tem pretensão de ser um dia uma equipe grande, solta um piloto novo, de talento, com potencial como o Rubinho, o que acontece? Ele está admitindo que ele vai ser eternamente uma Tyrrell, não uma Tyrrell. Welcome back here on Eurosport, and this is Gerhard Berger. Did Gerhard had mixed feelings about Portugal?
Well, teammate John Alesi's turn here today. Gerhard is in full swing, and so is his Ferrari. Well, Gerhard Berger had a pretty awful season so far at Ferrari, and well, he's certainly not giving up. And again, the confidence, the commitment that is so necessary through that long sequence of rights and lefts. And Berger looking very good. He's very clean so far on the lap. No excessive use of curbs, and we know Gerhard, and look at that, 0.5 of a second faster than Alain Prost. And we know that Gerhard, just going back to the fact how fond he is of making contact with the curbs, staying way off them here at Suzuka. Now, can he carry the speed all through the lap? And Gerhard had another experience of Suzuka on Thursday, I hear, John. Well, that's a little bit of an unspoken rumour, but we understand he was a passenger in a road car that was being driven around the circuit, and for some reason or other there was a minor incident, and I'm sure Gerhard thought, well, again, look, just get back to the issue in hand. He's lost virtually half a second over Prost's time, 17.6. But it's still quicker. But it's interesting that it is in the Spoon corner and then down the straight. That is where Prost and Williams are particularly strong. With Prost's time on the right, and Gerhard Berger has taken it away. He is provisionally on pole, and Alain Prost, well, a little smile. He thinks, oh, my good friend Gerhard, he's done it. Oh, how good for Gerhard. I'm very happy for him. But just you wait until I get back into my car. Well, I will show him who's the quickest here at Suzuka. He's going straight back in. This is good. Gerhard Berger, now the fastest man on the circuit. And although we haven't seen him other than the first couple of minutes in this session, Eddie Irvine is well inside the top 10, John. Good news for you. Well, it's, I think, good news for the Jordan team. And deu para pegar aí, vestir a balaclava, o macacão, o capacete e vai voltar para a pista. Agora, veja bem, hein, na primeira sessão de treino oficial de ontem, as duas Ferraris dominaram a primeira meia hora. Quer dizer, realmente é o Jean Todt aí, é o francês que veio da Peugeot para trabalhar na Ferrari e olha, pode ser considerado, isso sem dúvida, sem erro, é o responsável por essa ascensão da Ferrari, porque é muito rápida a Ferrari passar do que estava para a posição que já ocupa hoje e já prometendo muito para o ano que vem. E é o homem do motor, né? Que é a especialidade talvez maior dele. Por daí que a Ferrari dizendo e jurando que o motor já não deixa nada a dever em potência para o motor Renault. Olha lá, 12 minutos restando, Berger, Prost, Senna, Hakkinen, Schumacher, Hill. Ô, Berger, queria mais. Passou ali, que passou lotado. Ele vinha de novo apertando, passou na chicane. Na freada da chicane, tá com pouco gripe mesmo, essa freada tá difícil, complicada ali. Impressionante o trabalho de gente que conhece, como é o caso do Jean Todt, né? Que deixou a Peugeot, aliás, uma perda da Peugeot, mas quando a Peugeot desistiu do seu projeto de carro e motor na Fórmula 1, o Todt saiu fora e depois disso a Peugeot resolveu fazer o motor e acabou assinando com a McLaren, mas então já tinha perdido o Todt para a Ferrari. Olha ele de novo aí, o Jean Todt, que é o diretor técnico, mas que é responsável por toda a equipe, mas que é quem entende realmente de motor, mas que está cuidando da equipe toda. Em menos de 2 meses de equipe, ele faz a Ferrari já chegar nessa posição. Tá aí o Prost. Ayrton Senna pede para diminuir a pressão dos pneus. O Prost vai voltar. Isso quer dizer que o Senna vai arriscar em poucas voltas. Vai subir mais rápido a temperatura do pneu, que sai com menos pressão. E já vai na segunda volta dele, ele já vai para buscar o tempo. Ele ameaçou fazer isso na tomada de tempo do Grande Prêmio de Portugal e não fez. Ele vai fazer essa tentativa agora. Sai com menos pressão de pneu, faz um aquecimento mais rápido. Aí o Prost, os últimos 10 minutos, entramos nos últimos 10 minutos. Prost vai para a pista. E depois nós vamos ter Schumacher, Senna e Mika Hakkinen.
Todo mundo correndo atrás de Gerhard Berger. O tempo do Berger, 1:37.622. Tá aí o Schumacher. Aí Michael Schumacher. Vamos acompanhar a volta do alemão Michael Schumacher. Ali o Prost lento ali. Na segunda parte, na segunda perna da curva do fim da reta. Não atrapalhou o Schumacher. Ele vem aí pro carrossel, para a sequência de curvas, direita e esquerda, na parte oposta do circuito de Suzuka. É uma para a esquerda, outra para a direita. Aí já vem para a parte interna do circuito. Logo ali à frente ele vai pegar aquele curvão à esquerda, quase um hairpin. Aí nessa freada, que inverte praticamente a direção. Aí ele tem uma sequência de 3 curvas e vai para a parte de alta. Aí Schumacher. 1:37.622 é o tempo de Gerhard Berger, surpreendente com a Ferrari. A corrida está prometendo muito para amanhã, hein? Prometendo muito o Grande Prêmio do Japão. Aí na parte de alta Schumacher. Mika Hakkinen vai para a pista. Foi na zebra. Vem para a freada da Shinken. Puxa de um lado, traz de outro, tome potência de novo. Aí ele tem os comandos, tem botão. Vê que ele ficou ali, ele abaixa o nariz do carro. Depois chega no fim da reta, tira, levanta de novo. Confirmar o tempo do Schumacher. 1:38.323 o tempo de Schumacher. E aí o Senna. Vamos para os minutos finais. Prost está em volta rápida. Schumacher também. Agora aperta uma barbaridade o Schumacher, restando menos de 7 minutos. Ih, lá foi ele na terra, abusou, passou da zebra. Mas ele já não vinha tão bem assim, já vinha com 3 décimos acima. Tá aí no hairpin. Mas é o Schumacher, né? Andando tudo que tem direito, e a pole position é de Gerhard Berger. A não ser que Prost e Senna façam voltas com muito capricho, vai ser a grande surpresa nos treinos em Suzuka. Amanhã, 2 da madrugada, nós estaremos juntos. 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. Valendo a disputa pelo vice-campeonato entre Hill, Senna e Schumacher. Schumacher está andando muito nessa, porque com tudo que ele já fez, saindo da pista, perdendo tempo, ele recupera a posição anterior, que é de 4 décimos acima. Quer dizer, não vai, é uma volta perdida em relação ao Berger. Mas ele não pôde tirar o pé depois daquela saída, porque era a última volta dele. There's no such thing as aerodynamic, movable aerodynamic devices, and that is precisely what the button on the steering wheel provides, both in the case of a Williams and Benetton, and in fact of all the leading teams. Alain Prost now beginning a flying lap, and this is Prost out to try and regain the pole position he held earlier in this session. And good to see Prost looking so relaxed now the championship is out of the way. He can enjoy the final 2 Grand Prix of his very illustrious Grand Prix career, and they can be just for himself. Prost, who was, I think we should say, a bit angry with the French press, John, when they announced that he was going to drive for McLaren Peugeot next year. Well, he might be angry because it's totally inaccurate, or he might be angry because it's totally accurate. We never know which of the case is true, and certainly Alain Prost's reaction at Nagaro last weekend, when Renault were holding a massive celebration as well as the runoff of their national championships, was very clear in his statement that he was not in discussions with McLaren and Peugeot as regards a contract. The fact that $14 million as a driving fee was the figure mentioned
seemed to compound the situation even more. Maybe he was annoyed that he hadn't been approached, I don't know. But certainly Prost, at this stage, talking Saturday afternoon in Suzuka, is not racing in Formula One next year. Almost half a second quicker than Gerhard Berger. This looks like Alain Prost is going to regain pole position. He's clean through that final chicane. Now all he has to do is make it down to start-finish line. He's got a Benetton ahead of him, but it's not a problem. 37.273, that is pole position. Well, boys, you've lost it at Ferrari, and Alain Prost has regained it. Now, can Prost get into the 136s? Well, he's not going to do it on this lap because he's backed off, and either he's going to take another slow lap and pick up speed, or he'll go back into the pits. I suspect what he's doing is just giving the tyres a chance, because the problem in Suzuka is not tyre wear. And Ayrton Senna, we saw the McLaren pits looking up at the monitor there, supporting 100% Ayrton Senna in this penultimate Grand Prix for him. Tem 1:37.326. Vamos ver Ayrton Senna. E o Hakkinen se aproximou do tempo de Prost, hein? Vamos ver se volta aí a ser o Flying Senna. Vamos ver a parcial de Ayrton Senna. 49,95 a parcial de Prost. Passa abaixo do tempo de Prost. Mas essa é aquela parte da pista onde ele vinha rendendo mais que a Williams na briga anterior. A dificuldade é exatamente na parte a seguir. E era uma diferença grande que ele tirava nessa parte. Chegou a tirar 7 décimos no segundo, depois 4 na sua melhor volta. Naquela de 7 décimos foi da marca do Prost pro dia anterior, né? Ele depois chegou a tirar 4 numa volta subsequente. Aí é que vai faltar potência, exatamente aí nesse ponto vai faltar potência para o motor Ford da McLaren. Senna já passa 2 décimos acima. Já fica com dificuldade para alcançar o tempo do Mika Hakkinen, que está ali na frente dele. Aí o Senna vem para completar a volta. 37.284. Foi impressionante o final da volta de Senna. 1:37.284. 37.284 ficou a 1/100º do tempo de Prost. E pode querer mais nessa volta seguinte, hein? Minutos finais, finalzinho de treino, parou Senna. Parou Senna, foi o motor ali, hein? E o Prost continua na fuel, because they wanted to maximize the speed all around the circuit. Ron Dennis having a little conversation with Senna via the radios, and I suspect, well, I hope it's not another engine problem, but I suspect Senna's car is actually out of fuel. That's how close it has been. And what a shame, because had he had maybe a little more fuel, certainly for one more lap, he could have once again challenged for pole position. Alain Prost is on that pole position. Ayrton Senna is second, Hakkinen third, Schumacher fourth, Berger back in fifth, while Prost is very close to his own personal best. And I wouldn't be surprised if he's going to beat that personal best. Well, he's got to do it here. It's out of this chicane. He's got to get the maximum acceleration, traction he can if he's going to shave anything off that provisional time. Oh, yes. 1:54. He's gone quicker yet again. And I suppose this has put pole position... 7.284. Hakkinen 1:37.326. Vamos ver essa volta. Aí ele passa na casa dos 2 décimos acima, como passou o Senna. Olha o Senna olhando ali no telão, na entrada do box. A recuperação do Senna aí, daquela parcial, essa chicane, que o Senna fez de forma maravilhosa, e o mergulho para a reta. Aí ele teve uma performance impressionante. Tanto que o Hakkinen faz 37.565. Então confirma a primeira fila, Ayrton Senna. Antes que todos vamos embora, vamos apenas confirmar as posições todas. Prost, o primeiro. 1:37.154.
Senna, o segundo, 1:37.284. Hakkinen em terceiro, Schumacher em quarto, Berger, aí Senna agradecendo os aplausos, ele que é o grande ídolo no Japão. Berger na quinta posição, a sexta posição de Hill. São os 6 primeiros colocados. Portanto, a largada amanhã, que vai trazer Alain Prost e Ayrton na 12ª posição, o que é muito bom no final do treino, Reginaldo. É o treino que... Senna, Hakkinen, Schumacher, Berger e Hill, Suzuki Patrese na quinta fila, J.J. Leto e Rubens Barrichello na sexta fila, depois Katayama, Alesi, César 18º, Herbert 19º, Pedro Lamy 20º, Henrique Comar 21º, Martin